ensino médio, você já tem que escolher uma área de ênfase ali, já no ensino médio, e aí depois você vai fazer um vestibular, provavelmente vai fazer o Enem, e aí você vai escolher uma carreira para você seguir. Hoje, essas relações são muito mais complicadas, mas no tempo da Bíblia era muito mais fácil. Por outro lado, havia também, concordo com você, menos liberdade no tempo da Bíblia. Então, no tempo da Bíblia, era assim, seus pais escolhiam a sua profissão, porque era o que tinha que ser, você ia aprender aquilo ali desde pequeno. E por outro lado, meu amigo, eles escolhiam com quem você ia se casar. E esses acordos eram feitos entre família. Então, olha só, imagina, sua mãe um belo dia, sai de casa e diz assim, vou à casa do fulano de tal, e você está achando que ela vai só fazer uma visita qualquer, e quando ela volta para casa, ela volta com a notícia, olha, a gente conversou, a nossa família, com a família de fulano de tal, e agora, poxa, vocês estão comprometidos em casamento. Pô, como assim? Que isso? Comprometido em casamento? Aí tinha um período de conhecimento, que já era um período estilo noivado, então não tinha namoro, beleza? Não tinha, nenhum tipo de aproximação mesmo, tal, né, mais íntima. E logo depois já partia para esse casamento. É possível que isso acontecesse também muito cedo nos tempos da Bíblia. Então, como você já tinha uma profissão desde novo, e você tinha profissão, você tinha direito à herança, você lembra dos textos da Bíblia? Falam sobre direito à herança, propriedade e tudo mais. Então, provavelmente você já tinha um terreninho para construir a sua cabaninha, não é isso? Você já tinha uma profissão, você trabalhava muito novo, você vivia pouco também, expectativa de vida do mundo antigo é sinistra. Até antes da Revolução Industrial, não sei se você sabe, mas existem gráficos que demonstram isso. Até antes da Revolução Industrial, a expectativa de vida era muito baixa no mundo todo. E pós-Revolução Industrial, a expectativa de vida fica muito maior. Por quê? Por N motivos que eu não vou entrar no assunto agora, porque não vem ao caso. Mas então, as pessoas se casavam muito novas, mas morriam, de modo geral também, numa média muito baixa. Para você ter ideia, imagina-se que Maria, por exemplo, mãe de Jesus, Maria que estava prometida em casamento a José. E aí o anjo visita Maria e ela se acha grávida, né? O Espírito Santo envolve Maria com a sua sombra e ela mesmo virgem se acha grávida. Imagina-se, muito provavelmente, Maria tinha por volta de 15 anos. 15 anos. Quem tem mais de 15 mais aqui, 15 mais, vou até levantar minha mão. 15 mais aqui, ó. Ih, tem gente que... não, levantou, tá bom. Eu já ia falar isso, tem gente que tem. Que eu sei que tem, eu fui até a festa de 15 anos, que história é essa? Beleza. Maria, cara, tinha por volta de 15 anos. Ou seja, ela já estava preparada para casar por volta dessa idade. Então isso acontecia muito cedo. O que acontece no nosso tempo? O nosso tempo é um tempo muito louco, cara, muito complicado. As relações de trabalho são complicadas. As relações familiares são complexas também. A questão de você conquistar um emprego é algo muito difícil. Quem tá buscando emprego aí sabe o que é. Você pensa assim, vou passar para a faculdade. Passei para a faculdade, agora está tudo resolvido. Não. Passou para a faculdade é uma coisa, outra coisa, sair da faculdade e arrumar um emprego é outra parada. Hoje demora muito mais. Se você fizer um cálculo assim, na melhor das expectativas, vamos calcular o melhor dos mundos. Alguém que passe no vestibular com 17, entre para a faculdade com 18, se forme com 22, beleza? Então, esse é o melhor dos mundos, assim, maravilha. 22 anos formado. Ainda vai ter que correr atrás de um emprego, ainda vai ter que ter condições de se casar. Então, talvez você ainda coloque uns 2 anos nesse negócio. Então, você vai se casar com quanto? Com 24 anos? Então, eu me casei, cara, com 28 anos. Então, demorei bastante a me casar, assim, dentro daquilo que eu, pretendia, tal. Mas eu fiz uns planos meio ruins, assim, na minha vida, que eu entendo que eu confiei pouco em Deus. Então, eu imaginei que eu tinha que me casar formado e tendo passado num concurso. Então, é tipo assim, eu entendi que tinha que ser daquela maneira.
Depois eu vi que faltou fé, na verdade, eu já podia ter casado há muito tempo, Deus me sustentou a vida toda e sempre foi assim. Eu já fiz um casamento de uma menina, o primeiro casamento que eu fiz na minha vida foi de um casal aqui da igreja, chamado Arthur e Giovana. A Giovana sabe quantos anos tinha? 19. E aí eu fiz o casamento. Giovana estava tipo no tempo de Maria, né? Estava tipo no mundo antigo e tal. Maneiro demais. Hoje ele já tem um filhinho lindo também aqui na igreja e tal. Pô, muito legal. Sempre que eu encontro esse casal eu fico feliz. Primeiro casamento que eu fiz na vida. O texto da Bíblia vai falar sobre como que o casamento se dá. E a gente toma o casamento como um pressuposto para falar sobre namoro. Ou seja, a Bíblia não fala diretamente sobre namoro, mas fala sobre casamento. E na nossa cultura, o namoro serve para que você escolha a pessoa ali para se casar dentro de toda essa complexidade que eu falei de relação de trabalho, de dinheiro, de formação, de vestibular, etc. Beleza? A gente vai olhar para um texto que é o primeiro texto de todos da história que fala sobre casamento, que é Gênesis capítulo 2, verso 24. Pô, Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, facinho de você achar. Capítulo 2 é o segundo capítulo e o verso 24 é depois do 23º. Hoje eu estou muito engraçado, hein, gente? Hoje é meu recorde aí das piores piadas, ó. Vamos lá? Diz assim o texto: por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, olha só, esse texto aqui está falando sobre casamento. Existe uma discussão moderna sobre a questão do casamento, o que significa casamento. Pode chamar uma união de pessoas do mesmo sexo de casamento? Nos princípios bíblicos, não. E diga-se de passagem, olha só, se você está aqui pela primeira vez, se você nunca ouviu essa parada, fica tranquilo, beleza? Fique em paz, ouve o que a Bíblia tem a dizer e considera no seu coração. Se você já é de casa, aí não, meu irmão, presta atenção aí que essa parada está falando diretamente contigo. Quem inventou o casamento foi Deus, e isso foi inventado dentro do contexto da religião. Quem inventou o casamento foi a religião. Então, mas a sociologia quer dizer, a antropologia quer dizer, a filosofia quer dizer, paciência. Quem inventou o casamento foi esse contexto judaico-cristão da religião. Então é isso, o casamento é nosso. A gente que diz o que é casamento e o que não é. O resto você pode chamar de união estável, sei lá, união civil, qualquer coisa. Mas casamento é assim. E olha o que Deus diz: um homem e uma mulher. O homem deixa pai e mãe e se une a uma mulher. Então, nos termos bíblicos, a modernidade diz muita coisa diferente, beleza? Nos termos bíblicos, dentro da vontade de Deus, da palavra de Deus, é um homem e uma mulher. Ou seja, o casamento é heterossexual. O casamento também é monogâmico, um para um homem e uma mulher. Para isso, a pessoa tem que ter condições. Essa aqui é a dificuldade. Geralmente, ter condições. Porque deixará o homem pai e mãe. Então, a pessoa tem que ter condições de sair da casa dos seus pais para se casar. Isso é difícil, né? Aqui nessa região aqui, hein? Você comprar uma casa aqui, alugar, é tudo caro, meu irmão. Demorei muito para vir para cá, hein? Então, um homem se une à sua mulher, deixa pai e mãe e eles se tornam uma só carne. Então, a consumação do casamento, que eu não vou explicar o que seja, esse se tornar uma só carne, significa que essa galera está unida agora para sempre. Você consegue se separar da sua própria carne? Tipo assim, hoje eu vou me separar da minha carne. Então, não consegue, meu amigo. A tua carne faz parte daquilo que você seja. Não é verdade? Você consegue sair da própria carne e viver sem a sua própria carne, a sua própria pele. A metáfora aqui maravilhosa que Adão vai fazer antes, o poema que ele diz antes é: osso dos meus ossos e carne da minha carne. O que ele viu? Ele viu que naquela união ele estava totalmente unido. Essa é uma união inseparável. Por isso que a gente usa essas alianças aqui.
Porque o que a gente quer dizer? Essa aqui que nem sai mais do meu dedo. O que a gente quer dizer? Que esse negócio é inquebrável. É uma aliança nesse sentido de ser algo inquebrável. E o namoro, ele serve em que sentido? Cara, o namoro tem que estar dentro desses padrões. Então tem que ser um e uma, beleza? Tem que ser singular e singular, e tem que ser com a perspectiva de deixar pai e mãe, de se casar. Pô, eu não tenho perspectiva nenhuma de deixar pai e mãe. Eu ainda nem saí de nada, da escola. Cara, então para que você vai namorar? Você nem terminou a escola, cara. O que você acha que você vai fazer assim? A não ser que, por exemplo, estou falando da vida dos outros, nem pedi autorização, mas eles vão me perdoar que são meus amigos mesmo. Pô, Giovana se casou com 19 anos. Então a menina estava no primeiro ano da faculdade, sei lá, segundo. Não sei, estava novinha. Beleza? Então já não se casou na escola, já fica ligado com isso. Mas o Arthur era mais velho que ela. Então se ela tinha, sei lá, 19, ele tinha, não sei, 24. Então ele tinha condições de sustentar a casa para que ela pudesse então sair de casa e se casar. Consegue entender? Então, se você realmente, for namorar uma pessoa que já esteja em vias de ter essa condição, é uma coisa. Se não, poxa, esse namoro tem tudo para dar errado. Você sabe o que é um trauma de terminar um namoro? É coisa ruim. Quem já terminou um namoro sabe. Quem já terminou... Quem já terminou um namoro aí? Não, precisa não. Quando a gente toma essa decisão, você percebe, cara, que no texto bíblico, o texto cita pai e mãe. Então, a primeira lição que a gente tira desse texto é que essa decisão deve ser tomada mediante o conselho dos pais. A Bíblia não está citando à toa, assim, deixa pai e mãe e se torna... Não, está dizendo, cara, isso é uma decisão dentro do núcleo familiar. Então, primeira regra, minha mãe não gostou da pessoa, meu pai não gostou da pessoa. Ah, meu amigo, tem tudo para dar errado. Se sua mãe não curte, se seu pai não curte, poxa, o risco, né, de dar errado é enorme. Então, você precisa ouvir o conselho dessas pessoas que te encaminham para a vida. E elas te formaram de um jeito, seja lá qual for, elas têm noção daquilo que você seja, daquilo que você é. Então, elas podem te aconselhar melhor. Cara, sei lá, eu não vou dizer 100% porque eu não posso fazer essa estatística de 100%, mas 99% das vezes em que eu soube que alguém foi namorar alguém que os pais não curtiam, deu problema. Desde a literatura antiga, Romeu e Julieta, né, que eles morrem, até o meu vizinho, beleza? Até a última pessoa que eu conheci aqui, que o pai e a mãe não estavam afim, mas mesmo assim forçaram a barra e começaram a namorar, e depois... viram a besteira que fizeram e se pudessem voltar atrás, voltariam. Essa decisão deve ser tomada mediante esse conselho familiar. O conselho familiar é importante. Tudo bem? Segunda lição desse texto. Essa decisão pode trazer consequências negativas. Você tem que estar preparado para isso. Por quê? Porque o namoro, cara, é um tipo de envolvimento que pode trazer problema também, então não traz só coisa boa. Uma coisa que eu percebo é que na idade de vocês, muitas vezes vocês têm muito tempo livre, e isso é um problema. Por quê? Porque vocês não estão casados. Então, quando vocês têm muita convivência de muito tempo sem estarem casados, das duas uma, ou vocês brigam o tempo todo, e eu vejo namorado e namorada de cara feia o tempo inteiro, cara emburrada, com raiva do outro. Eu vejo isso, eu vejo gente brigando o tempo todo. Para que está namorando, meu irmão, se você está brigando dia e noite? Mas sabe por que está brigando? É muito contato, é muito tempo. Isso gera crise, conflito. E por outro lado, o que isso pode gerar? Promiscuidade, uma intimidade que vai além daquilo que seja permitido no namoro. Consegue entender? Então, meus irmãos queridos, essa decisão pode trazer consequências ruins para a nossa vida.
E toda decisão que pode ser ruim, cara, tem que ser muito bem pensada. Então não é uma coisa assim, pô, meu coração disparou, e eu já vou tomar essa decisão agora, me mandou uma mensagem, vou tomar a decisão agora, poxa, parece ser uma pessoa tão legal. Nem tudo que parece é, né? Nem tudo que parece é. E muitas vezes, aquilo que está escancaradamente ruim, a gente se engana, a gente pensa assim, não é bem assim, né? Depois vai ser diferente. E eu conheço vários casos nesse sentido. Eu tenho uma amiga, se casou com um cara, o cara era um brucutu violentão. O que ela esperava, entendeu? Se casar com um cara brucutu violentão. Aí o cara começou a ameaçar ela, o cara andava armado e não sei o quê, até o dia que ela se separou dele antes que uma tragédia acontecesse. Então, meus irmãos, essas coisas são observáveis no namoro. Clóvis, e esse papo aí de corte que tem por aí, que é assim, a gente namora, mas a gente não beija. Então, você precisa entender o seguinte, se você não beija, mas você faz outras coisas, não está adiantando de nada. Tudo bem? Eu não beijo, que eu estou fazendo corte. Mas, você, né, faz outras coisas. Então, não adianta. Beleza? A gente aqui, na nossa igreja, não é defensor disso. Então, a gente não defende que as pessoas namorem sem se beijar. Você resolve sua vida com os seus pais, você resolve. Clóvis, eu quero namorar assim. Maravilha, bate palma. Beleza, só não força ninguém a fazer isso igual a você, não obriga os outros e não se acha melhor do que os outros. Se não for assim, maravilha, isso aí. Pode fazer, vou ficar satisfeito. Por outro lado, não, eu, beijo meu namorado. Beleza, mas também da mesma forma você precisa se controlar e você precisa, né, ter um limite ali. Regra de ouro para todo mundo. Cara, a Bíblia diz para a questão da imoralidade, né, íntima, a gente tem que fugir dessa parada. O que é imoralidade? É qualquer intimidade, né, que preceda a relação íntima ou a própria relação íntima antes do casamento, fora do casamento. Então, olha só, a Bíblia diz para fugir, beleza? Se você estiver num ambiente com a sua namorada, que você tanto ama, e se você estiver num ambiente com o seu namorado, que você tanto ama, e vocês estão sozinhos naquele lugar, vai dar ruim. Não tem jeito, pode ser crente, você pode ter orado 1 hora antes de encontrar a pessoa. Fiquei de joelho, orando 1 hora. Mas na hora que você está sozinho ali, pertinho da pessoa, dá problema. Porque a Bíblia manda fugir. Então, do diabo, você pode bater o pé e resistir. Resistam ao diabo e ele vai fugir de vocês. A Bíblia diz isso. Porém, o apóstolo Paulo diz, fujam da imoralidade sexual. Porque nessa hora, com a capacidade bioquímica que vocês têm, hormonal, sei lá o que, na idade, não tem jeito. Então, tem que fugir. Então, como que a gente faz isso? A gente costuma namorar sempre em público, sempre com pessoas em volta, principalmente na presença dos pais, é legal, porque isso inibe bastante, e aí você vai ter todo tipo de limite possível para que isso não aconteça. O namoro traz consequências ruins, então o namoro às vezes faz com que você desfaça amizades. Pensa nisso, pensa nisso, isso é importante. Ao passo que você toma essa decisão, eu vou namorar fulaninho. Beleza, suas amigas vão ficar de fora, os amigos de fulaninho muitas vezes vão ficar de fora. Isso é um transtorno. O namoro pode afetar os estudos, porque em vez de estudar, você está pensando o que a pessoa está fazendo. Em vez de estudar, você está com raiva que você está estudando e a pessoa está na praia. Em vez de estudar, você está preocupado com outras coisas. Quer casar cedo? Quer casar logo? Sabe o que você tem que fazer? Não namorar, estudar e trabalhar. É isso que você tem que fazer. Quem quer casar logo? Eu quero casar o quanto antes. Eu quero casar de qualquer jeito. Não namore.
estude e trabalhe, e aí você vai ter toda a condição de casar. Agora, eu quero casar, vou namorar agora. Vai namorar, você vai ver o tempo que você vai demorar para você conseguir ter condições de se casar. Poxa, mas essa pregação é totalmente contra o namoro. Eu acho que é. Gente, terceira lição desse texto: ninguém é obrigado a namorar. Isso também é algo importante, sabe por quê? A gente fica pressionado por uma sociedade que inventou esse troço e pelos nossos amigos que muitas vezes não são cristãos e são pervertidos mesmo da nossa escola, e a gente acha assim, eu sou obrigado a namorar, eu sou obrigado a gostar de alguém. Não é não. Vou te falar, na verdade não. O apóstolo Paulo vai dizer, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que você pode se casar ou não se casar, e tudo você fazendo diante de Deus é maneiro. Então ninguém é obrigado a casar, ninguém é obrigado a namorar. Quando eu converso com algumas pessoas aqui, como pastor, às vezes eu converso com algumas meninas que já estão na faculdade e me dizem assim, poxa Clóvis, eu nunca namorei ninguém. E eu digo, cara, graças a Deus, que maneiro, que testemunho maravilhoso. Cara, eu fico feliz da vida, sabe por quê? É menos um problema, é menos um tormento, é menos alguma coisa que vai te atrapalhar a terminar essa faculdade. Não é hora disso. O melhor momento, se você quiser, ninguém é obrigado a ter esse sonho. Ninguém é obrigado a se casar, beleza? Não é. A Bíblia diz até, o apóstolo Paulo vai dizer, que quem se casa tem que viver para a família. E ele, como não era casado, ele podia viver integralmente para Deus. Isso é verdade. Tem uma hora aqui que eu estou conversando com a galera aqui, e tá meu telefone pipocando aqui, minha esposa falando assim, Clóvis, as crianças estão reclamando, cadê você? Não sei o que, tal. Então eu fico dividido, meu coração fica aqui na igreja e fica lá na minha casa, e eu fico tendo que dar conta disso tudo. Agora, se eu não fosse casado, se eu tivesse tomado essa escolha para a minha vida e tivesse esse dom, eu entendo que isso seja um dom, tanto para o casamento quanto para o celibato. É um dom, beleza? Se eu tivesse esse dom, eu sei que eu ia poder exercer meu ministério como pastor de um modo muito mais integral, assim, pelo menos de tempo, muito mais eficaz. Eu conheço várias pessoas na fé que tomaram essa atitude um dia. Pessoas que poderiam ter se casado, mas que olharam para Cristo e disseram assim, Jesus, eu quero dar todo o meu tempo para você, então eu vou abrir mão de me casar para me dedicar a você. E aí nesse ponto você tem pessoas assim, que são heróis da fé, que tomaram esse tipo de atitude. Mas isso não pode ser uma obrigação, nem de casar, nem de não casar. E isso deveria ser escolhido no momento certo. Então, quer um conselho? Ninguém vai querer, beleza. Melhor momento é no momento em que você perceba que você vai ter grana para se casar. Então, que momento é esse? Final da faculdade, depois da faculdade, beleza? Que aí você percebe assim, cara, agora eu tenho dinheiro, tenho condições, e aí vou poder sustentar minha família, então eu tenho condições de me casar. Ninguém é obrigado a isso, e a gente tem que parar com essa cultura. Essa é uma cultura problemática, meus irmãos. Agora é sério, eu sei que eu estou tudo zoando, mas agora é sério. Essa é uma cultura problemática nossa. A gente acha que toda a vida se define por esse sonho de se casar, beleza? E que tudo na vida é isso. Isso é idolatria. Se a vida se resume a isso, a vida é uma droga, beleza? A nossa vida é buscar a Cristo, seja no casamento, seja no celibato, é buscar a Cristo. A gente vai ser mais feliz com Cristo, a gente vai ser mais pleno com Cristo, há mais regozijo, alegria, felicidade, gostosura com Cristo, beleza? Com as coisas de Deus, é assim.
Então, a gente tem que parar com essa forçação de barra. Se a gente tem amigo que não tem namorado ou não tem namorada e não pensa nisso e não quer isso, graças a Deus, beleza? E ótimo, excelente exemplo, e que permaneça assim. Para com esse negócio de ficar forçando os outros e botando pilha no outro para que o outro tenha que namorar de qualquer maneira ou tenha que se interessar por alguém. Para com isso. A gente já deveria ter acabado com esse discurso no nosso meio. Ninguém é obrigado, então, a namorar. Graças a Deus. Como que a gente vive essa parada, então, né? Na nossa vida? Poxa, de modo geral, o que você deve fazer? Não tome essa decisão de namorar até você ter certeza de que essa é a vontade de Deus para a sua vida. Então, quais perguntas você tem que fazer? Poxa, esse namoro vai me aproximar de Cristo ou vai me afastar de Cristo? Esse namoro vai me aproximar da vontade de Deus ou vai me afastar da vontade de Deus? Esse namoro é contrário à minha família ou a minha família está aceitando essa parada e acha que essa parada é legal? Conselho dos meus pastores, dos meus líderes. E aí, nesse sentido, para escândalo, poxa, infelizmente de quem vem de fora, a Bíblia diz, meus irmãos, que existe um negócio chamado jugo desigual. O que é jugo desigual? Jugo é o seguinte, pensei até em pegar a guitarra ali, mas eu pensei, não, a guitarra é cara, não vou pegar não. Era você botar um negócio no ombro e o outro um negócio no ombro para dividir o peso. Já dividiu o peso de alguma coisa com alguém? Ah, eu já. Às vezes a gente, uma sacola, né, que você vai para o mercado, aquele sacolão, para não pegar sacola de mercado e ficar, né, estragando o planeta. Aí, só que tá pesado. Aí o que você faz? Pega um de um lado, pega o outro do lado, a gente divide o peso. O que é o jugo desigual? É você jogar o peso todo para cima do outro. É você fingir que está carregando e não está. Eu já fiz várias mudanças, eu já acho que eu já me mudei na minha vida. Sem brincadeira, cara. Sei lá, umas 12, 14 vezes, sei lá. Me mudei muito. Então, na mudança, tem uma hora que você, começa a fingir que você está carregando as coisas. Entende? Você faz assim, mas já não está carregando peso. O peso está todo em cima do outro. Tem uma hora. Isso é o jugo desigual. O que isso significa? A Bíblia vai dizer o seguinte, que quando duas pessoas não possuem o mesmo propósito, uma mesma comunhão, ou seja, a mesma fé em Cristo, da mesma maneira, essas pessoas vão pesar uma para a outra. E vai ser ruim para os dois, galera. Não vai ser ruim só para o crente, não. Vai ser ruim para o descrente também. Em todas as experiências que a gente já teve aqui na igreja, em que uma pessoa forçou a barra e se casou com uma pessoa que não era crente, essa pessoa que se casou se arrependeu e o outro também não gostou, não. Porque tudo gera briga. Então, olha só, carnaval. O não crente quer, sei lá, ver desfile da escola de samba Marquês de Sapucaí. O crente odeia essa parada. O crente quer ir para o retiro. O não crente quer ir para Cabo Frio. E aí? Ou para o Hotel Fazenda. E aí? Quem que vai decidir o quê? Na hora que tiver filho, o filho vai ser o quê? Crente ou descrente? No domingo, que é o dia que as pessoas normalmente descansam, o crente está aqui, meu irmão, na igreja. E aí o crente vai para a igreja e o cônjuge vai ficar, o marido ou a mulher vai ficar em casa? Aí vai separar marido e mulher, em vez de vir os dois, porque não podem vir os dois. Ou seja, quando a Bíblia chama de jugo desigual, a Bíblia chama isso de pecado. O que a gente entende então, irmãos? Namorar uma pessoa que não seja crente está errado. É uma decisão que certamente não faz parte da vontade de Deus. Ah, Clóvis, mas eu já conheci uma pessoa que namorou uma outra que não era crente e essa outra se converteu. Beleza, conheço também, mas eu conheço o mesmo número multiplicado por 2 que você conhece do que deu certo, eu conheço que deu errado. Mesmo número que você conhece 5? Conheço 10. Você conhece 10? Conheço 20. Eu faço conta também. Sei fazer. Cara, olha só.
Se a pessoa não compartilha da sua fé, você vai ser uma chatice para essa pessoa. E essa pessoa vai ser uma chatice para você. Isso é um cuidado de Deus para a vida dos dois. Então você só pode assumir esse compromisso a partir do momento em que a pessoa tenha a mesma fé que você. Então, todas essas variáveis têm que se encaixar. Um para um, menino, menina, possibilidade de sustento, deixar pai e mãe, conselho do pai e da mãe, das pessoas mais velhas, beleza? Liberdade da própria pessoa em decidir querer ou não, quem não quer está ótimo. E a partir disso, sendo crente e crente, aí você pode namorar. Ah, eu vou namorar fazendo corte, ou vou namorar beijando na boca. Seja lá como for, tu tem que ser crente. Seja lá como for, tu tem que segurar tua onda. Seja lá como for, tu tem que estar em público. Na hora que tiver no lugar fechado, em que ninguém vê, dá ruim. Então tem que ser nesse sentido. Tudo bem? Alguém tem alguma dúvida aí daquilo que foi falado hoje? Poxa, então, Clóvis, a gente é contra o namoro? Não! É a favor do namoro, mas dentro de todas essas possibilidades em que a coisa pode, dar certo. E aí vai ser bênção. E aí sim, você vai conhecer uma pessoa como eu conheci na minha vida, e vai se casar, e vai querer morrer do lado dessa pessoa, viver a vida toda, isso vai ser bom demais. Então, eu espero que seja assim na sua vida também. Clóvis, mesmo assim eu estou na dúvida. Procura o seu discipulador, procura uma pessoa mais velha, seu líder de célula, conversa com ela, estou também à disposição de vocês, para que vocês tomem as melhores decisões. Ficar, é claro que não existe esse negócio de ficar, beleza? Ficar não existe. Ficar é contra Deus, é contra tudo, é do diabo, é do inferno. Não existe. Amém? Alguém tem condições de dizer amém? Amém? Amém. Poxa, beleza, vamos orar então. Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. Senhor, muito obrigado por quem Tu és. Muito obrigado, Senhor, porque naquilo que Você nos instrui é para o nosso próprio bem. Ajuda a gente a não ser filho rebelde, Senhor, a ponto de decidir algo que seja contra a Tua vontade, contra o conselho da nossa família, Senhor, dos nossos líderes. Tem misericórdia de nós, Senhor. Ajuda a gente a, diante da Tua palavra, fazer com que a nossa vida tenha um sentido ainda maior do que, namorar, se casar, ter filhos, etc. Que o sentido da nossa vida seja te conhecer a cada dia mais, conhecer a Tua beleza, a Tua bondade, Senhor, e glorificar o Teu nome para sempre, Senhor. Ajuda a gente a entender as pessoas que estão à nossa volta também, Senhor. Ajuda a gente a ser compassivo, misericordioso, amigo, amoroso. Senhor, levanta uma geração que queira ter uma vida santa realmente, que queira engrandecer o Teu nome, Senhor, que perceba a Tua presença, que tenha experiências espirituais que façam com que essas pessoas tenham um temor, Senhor. Levante uma geração assim no nosso meio. É o que a gente pede, Senhor. No nome santo de Jesus, amém.